junto a toda a equipe multidisciplinar, desenvolvendo também um trabalho na área da psicologia. Só que como que volta? Tem que voltar. Ah, tá. Obrigada. Bom, nós estamos no setor das doenças neuromusculares já aproximadamente há 10 anos, em que nós desenvolvemos um trabalho chamado Projeto Tutor, em que eu acredito que a maioria conhece esse trabalho. Nós começamos com uma parceria, juntamente com a Brela e o Laboratório Apoiar, do Instituto de Psicologia da USP, e com o desenvolver desse projeto, nós começamos a trabalhar com alunos de outras faculdades e de outros cursos, porque o projeto tutor ele não se propõe a trabalhar só com psicólogo, ele se propõe a trabalhar com profissionais da área de saúde. Então, nós já trabalhamos com os psicólogos, com os enfermeiros e fisioterapeutas. A tutoria, o significado da palavra tutor, tem como significado amparar, e essa é a essência do nosso projeto. Então, a tutoria ela se propõe a romper os padrões tradicionais de atendimento. Normalmente, o que nós vemos no nosso meio, o fisioterapeuta faz o trabalho dele, o terapeuta ocupacional o trabalho dele, o enfermeiro o trabalho dele, como se fosse vários indivíduos e, na verdade, a gente está trabalhando com um indivíduo só. Então, à medida que a gente trabalha com alunos de graduação e agora de especialização e até formados, de várias formações, é no sentido de desenvolver a escuta e a fala desses profissionais para que eles percebam que nós trabalhamos com um único indivíduo, com vários profissionais. Então, os objetivos desse projeto em relação aos alunos é desenvolver a escuta, é desenvolver o olhar, que a gente falando assim parece que é uma coisa muito fácil, mas eu acredito que é uma das maiores dificuldades a gente ouvir e a gente olhar a pessoa do modo como ela se apresenta. Aos profissionais de saúde que se propõem a um novo modelo de atendimento, nesse sentido de estar amparando e acolhendo o paciente no seu sofrimento psíquico, nas suas necessidades emocionais e afetivas, e aos pacientes e familiares, deles poderem ser acolhidos e compreendidos numa perspectiva do seu processo de adoecer, no seu sofrimento. O que nós observamos com os cuidadores, que hoje é para enfatizar mais o papel dos cuidadores, é que o projeto tutor acaba não trabalhando somente com os pacientes, acaba havendo um envolvimento com os cuidadores e familiares. E na nossa prática, o que nós observamos é o nível de estresse que os cuidadores ficam, com sentimentos muito ambivalentes, porque ao mesmo tempo que eles querem cuidar do paciente com ela, então do marido, do seu companheiro, do seu filho, vem o cansaço, vem o estresse, vem o esgotamento, e com isso vem sentimentos muito contraditórios e de muita culpa. E muitas vezes o que nós observamos é que grande parte dos cuidadores acabam ou em estados depressivos ou em depressão mesmo, merecendo o mesmo cuidado que o paciente tem e muitas vezes até mais.
de escuta e de acolhimento. Ele não pode ficar isolado nesse processo. Na verdade, o processo do adoecer tem dois focos, o paciente e o cuidador. Então, nós incluímos o cuidador no projeto da tutoria, que é um atendimento domiciliar, em que os alunos vão na casa dos pacientes, né? Que é, basicamente, nós trabalhamos com 3 questões em relação aos cuidadores. Não abandonar seus interesses próprios. Então, é um equívoco muito grande, e aí o que eu estou falando não tem nenhum julgamento de valores, mas o que nós observamos, que aqueles cuidadores que cuidam do seu ente querido que está com ela, mas ao mesmo tempo não larga seus interesses próprios, o seu trabalho, a sua vida, consegue um nível de conciliação, esses cuidadores acabam tendo uma condição melhor de cuidar do que aqueles que se dedicam absolutamente à pessoa com ela, porque nós somos humanos. Então, o que nós observamos é que o cuidador, muitas vezes, acaba se colocando numa situação sobre-humana que ele acaba não tendo uma sustentação. Permitir que outras pessoas auxiliem no cuidado com o paciente, porque a sobrecarga é muito grande. O reconhecimento disso e permitir que outras pessoas também ajudem, isso é bom para o próprio paciente. Porque o que também nós observamos, que uma questão muito séria com os pacientes é que eles acabam se sentindo um peso para aquela pessoa querida que está cuidando dele. Então, acaba em relações extremamente conflituosas. E, por fim, a necessidade do cuidador de expor seus sentimentos, compartilhar o seu sofrimento, incluindo o paciente. O que a gente vê muito no nosso dia a dia é que o cuidador chora de um lado e o paciente chora de outro. E, na verdade, a tutoria promove que eles têm que chorar juntos, eles têm que compartilhar esta dor juntos, porque isso é a realidade. E é só a partir desse compartilhamento que vai haver o alívio psíquico e a possibilidade dessa relação ter uma continuidade sadia. Então, agora o professor Antônio vai dar continuidade, que a nossa preocupação é sempre nos atualizarmos em termos de pesquisa, do que está se fazendo no mundo afora, de comparar a nossa prática clínica com a teoria mesmo. A gente acha isso muito importante no sentido que isso possibilita o avanço na área da psicologia em relação aos pacientes com ela. Muito obrigada. Bom dia a todos. Dando então sequência ao que a Ana está colocando, nós fizemos um levantamento bibliográfico a respeito dos cuidadores e, por incrível que pareça, ainda existem poucos estudos que versam sobre esta questão. Dentro do European Neurology, um artigo que foi publicado em 2008, que vai falar sobre a questão do prejuízo da ansiedade na qualidade de vida em pacientes com ela e cuidadores, ele nos diz que neurologistas devem reconhecer que a fase de diagnóstico e pós-diagnóstico se caracteriza por um alto nível de ansiedade, tanto em pacientes com ela como em seus cuidadores. Devem propor intervenções farmacológicas e psicológicas para aliviar essa situação altamente angustiante. Eu diria que não ficaria só restrito aos neurologistas, mas a toda a equipe multiprofissional. Um outro artigo foi do Journal Neurological Science, de 2008, que
tem como título Carga e Depressão em Cuidadores de Pacientes Domiciliares de Doenças Neurologicamente Incuráveis no Japão, onde ele vai dizer que a sobrecarga dos cuidadores foi explicada principalmente pela ansiedade dos cuidados e horas dedicadas diretamente ao paciente e não somente em função da doença. A alta prevalência de depressão indica a necessidade de intervenções eficazes para os cuidadores de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Um outro artigo da amiotrófica lateral esclerose de 2009, que vai falar sobre habilidades para resolver e predizer problemas de qualidade de vida e morbidade psicológica em cuidadores de ela, nos diz que resolver problemas é um determinante ao bem-estar do cuidador. Desenvolvimento de intervenções e métodos eficazes de resolução de problemas provavelmente seria benéfica para ensinar esses cuidadores. Um outro artigo da Italian Medical de 2009, que vai falar sobre esclerose lateral amiotrófica, uma avaliação das necessidades dos pacientes e cuidadores na região de Ligúria da Itália, nos diz: essa pesquisa mostra que o apoio psicológico para os pacientes deve ser planejada para cada um deles, baseada em suas particularidades individuais, após a avaliação cuidadosa de sua capacidade para enfrentar dificuldades. Cuidadores apenas pediram apoio pessoal e não para estar habilitado no lidar com os aspectos práticos da doença, bem como a maior cooperação por parte dos médicos ou da equipe multiprofissional. O que até agora que foi falado aqui por todos os profissionais e que ainda vão ser falados é exatamente isto. Cada um é um dentro da sua particularidade. Um outro artigo da amiotrófica lateral esclerose, de 2011, que vai falar sobre o bem-estar existencial e espiritualidade em pessoas com esclerose lateral amiotrófica, relacionados ao bem-estar psicológico de seus cuidadores. Diz o seguinte: bem-estar existencial, bem como as questões da espiritualidade percebidas pelos pacientes, parecem estar diretamente relacionados à qualidade de vida, gravidade de perturbação do humor e sobrecarga experimentada pelos seus cuidadores. E um artigo da Psychological Health Medicine de 2011, que vai falar sobre o impacto do sofrimento sobre o paciente no bem-estar do cuidador, pacientes com esclerose lateral amiotrófica e seus cuidadores. Diz o seguinte: as intervenções de suporte para pacientes com esclerose lateral amiotrófica e seus cuidadores devem ter especial atenção à forma de como o cuidador pode ser afetado por sofrimentos, assim como identificar e enfrentar os desafios em troca de apoio entre cuidadores e pacientes. Então, nesse sentido, foram os artigos mais recentes que a gente conseguiu detectar dentro da literatura até o momento, onde, devido a essa pouca bibliografia que existe quanto à questão dos cuidadores, isso nos faz pensar e refletir, ao mesmo tempo que nos faz constatar diante do projeto tutor, que tanto o cuidador quanto o paciente merecem atenção. Se pegarmos as fases que foram observadas pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, das 5 etapas de um paciente com uma doença grave, onde ela fala da questão da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação que esses pacientes passam, eu diria que acompanhar esses pacientes neste nível de sofrimento psíquico não é nada fácil, porque além deles terem que ter a sustentabilidade para o paciente, ainda eles têm que ter a suportabilidade para sua própria questão e enfrentar tudo isto. Por exemplo, na negação, quando ela fala isso, quando o paciente recebe um diagnóstico, a questão é mentira. Isto não está acontecendo comigo. E eu diria que a pergunta, que a colocação que o cuidador faz é o seguinte: é mentira, isto não está acontecendo com ele. Na raiva, onde se pergunta, por que eu? Eu diria que o cuidador pergunta, por que ele? Na barganha, né? Se eu me curar, eu prometo que...
e aí tem as reticências, eu diria que o cuidador colocaria, se ele melhorar, eu prometo que... Na depressão, onde já todas as questões foram esgotadas, então eu não posso mais negar que estou doente, o cuidador, possivelmente a pergunta vem, eu não posso mais negar que este ser que está ao meu lado, querido, está doente. E a questão da aceitação, onde neste ponto, eu não concordo com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, porque a aceitação é uma questão para poucos. Eu diria que é mais uma questão de poder estar se resignando mediante a esta situação, né? Então, todas essas adaptações que vão ser feitas no que foram falados aqui, quanto à questão da nutrição, da fisiorrespiratória, motora, da questão da terapia ocupacional, mesmo da medicina chinesa, que vai ser falada em seguida, e da enfermagem, são situações novas que vão requerer adaptação. Então, vão se entrar num desequilíbrio muito grande, onde o paciente vai ter que ter essa sustentação para lidar com este novo, que não é nada agradável, e o cuidador também vai ter que entrar nessa nova adaptação, que não é nada agradável. Então, nós vamos ter duas pessoas desgastadas, onde uma vai precisar amparar a outra. Não é só o cuidador que vai amparar o paciente, mas o paciente também precisa amparar esse cuidador. Então, aqui a gente deixa essa questão dessa importância de também se ter olhos aos cuidadores e um maior estudo para que a gente possa ver, dentro do que nos é possível e dentro das nossas limitações, o que nós podemos fazer para poder estar apoiando tanto o cuidador quanto o paciente. Obrigado.